Fernando Brito está aqui com a gente, o Fernando que é editor do Tijolaço. O Fernando, inclusive, participaria ontem com a gente ali da transmissão, no final da transmissão, mas acabou sendo tudo tão corrido por conta disso que a gente acabou de ver, os ministros querendo votar antes que a sessão fosse encerrada por Luiz Fux. E daí, inclusive, nesse sentido que eu quero ouvir o Fernando. Oi, Fernando, tá por aí já, né? Olá. Boa Fernando, tarde a todos. pareceu uma estratégia, inclusive, de Luiz Fux, depois daquele voto pirotécnico ali de Barroso, né, defendendo a Lava Jato, parecia uma estratégia de Luiz Fux encerrar a sessão com a suspeição de Sérgio Moro perdendo, inclusive, para deixar isso no ar ali. E daí essa estratégia foi muito bem sacada pelos outros ministros, falaram, não, deixa que eu vou votar. E correram para acelerar esses votos, e daí a maioria se formou. Foi quando 6h30 entreguei aqui ontem, e a gente nem conseguiu conversar. Ainda fiquei feliz porque a gente conseguiu da maioria antes de entregar. De alguma forma a gente concluiu a transmissão antes de entregar ali para o Zé Trajano. Mas enfim, como que você viu essa estratégia de Luiz Fux? Como você viu esse bate-boca? Quero te ouvir. Eu acho que essa questão já vem anterior no STF, desde, inclusive, aquele recesso de final de ano, quando 4 ministros se dispuseram a continuar trabalhando e, dessa maneira, impedindo que as distribuições caíssem automaticamente nas mãos do Luiz Fux e dando a ele o direito de tomar decisões monocráticas. Tanto é assim que várias questões fundamentais que entraram no tribunal naquela ocasião tiveram relatorias diversas, não ficaram só na mão do Luiz Fux. Então, isso para mim já é uma reação de parte do tribunal ao Fux, que começou a sessão de ontem já dando evidentes mostras de que não ia conduzir, com equilíbrio e imparcialidade aquela sessão. Acho que a sessão teve alguns momentos decisivos. O primeiro momento foi quando o Gilmar Mendes, logo depois do voto do longo, para variar longo, os advogados dizem enxundioso voto de Luiz Edson Fachin, ele pediu a palavra e pediu para votar antecipadamente. Fez uma espécie de contraponto àquilo que o ministro Fachin estava defendendo, que era o fato da decretação de incompetência geográfica da Vara de Curitiba se superpor, ter mais valor do que a declaração de suspeição do Moro, que era uma outra medida diferente. O Mendes explicou isso, deixou bem claro que a suspeição precede a incompetência. E por quê? Porque a declaração de competência territorial ela é uma decisão técnica. Ela apenas define se o julgamento deve ocorrer na vara da cidade A, cidade B, cidade C, cidade D. Ela não tem uma influência na condução do processo. Ela não quer dizer que o juiz da vara da cidade A seja um juiz que tenha comportamento diferente da vara da cidade B, C ou D. Enquanto a relação de suspeição do juiz, ela é intersubjetiva. É que o juiz A tem posições discriminatórias em relação ao réu B. Então, são 2 sujeitos, réu e juiz, que têm entre si uma relação, por alguma razão, que faz com que o juiz não tenha equilíbrio, imparcialidade, correção ao julgá-lo. É por isso que é ociosa essa discussão se a decretação de suspeição do Moro no processo do triplex vai se espraiar para o do sítio de Atibaia, ou do prédio do Instituto Lula, ou do apartamento de São Bernardo, porque ela necessariamente tem de se espraiar, porque o que foi reconhecida é a suspeição do juiz Moro em relação ao réu Lula. E isso é uma relação que se repete em todos os demais processos. Portanto, se há lógica em decretar a suspeição de Moro naquele processo, não há possibilidade de deixar de decretar a suspeição de Moro em todos os processos nos quais ele tenha conduzido os autos em relação ao Lula. Mas voltando ao julgamento. Acho que o segundo momento decisivo foi quando houve um impedimento do ministro Cássio Nunes Marques de dar uma cambalhota.
Marques tinha votado pela continuidade do julgamento da suspeição na turma. Ficaria numa situação muito difícil se dissesse que aquele julgamento que ele tinha apoiado a realização, quando no exame da segunda turma, deixaria de valer agora que estava no plenário. Quer dizer, seria uma cassação do seu próprio voto. Ele ficou impedido disso. A votação ia correndo tranquilo, o voto do Alexandre de Moraes, do ponto de vista do rigor técnico, foi muito equilibrado, e aí nós tivemos essa entrada triunfal, com holofotes, lantejoulas, como é o nome daquela coisa que se usa no carnaval, os destaques usam, aquele esplendor de penas, e entra o senhor Luiz Barroso, um voto que não tinha absolutamente nada a ver com o que estava em votação. Ali não estava em votação se o Lula era corrupto, se o Lula tinha feito lavagem de dinheiro, se o Lula tinha recebido ou não recebido o apartamento no Guarujá, se tinha ou não reformado o sítio. Não havia nenhuma discussão de mérito no exame do tribunal. A discussão era processual. Havia uma discussão processual se era legítimo que um relator, monocraticamente, decretasse com antecedência a nulidade de um habeas corpus que estava correndo no plenário da turma que ele integra. Era só isso, não havia nenhuma outra questão. Aliás, desde o julgamento anterior, a ministra Carmen Lúcia tinha sinalizado que não se trataria ali de fazer uma revisão da decisão do voto na segunda turma, que é irrecorrível. Ele não pode ser reavaliado pelo plenário, porque a turma não é um órgão inferior ao plenário. A turma é uma fração do plenário, a qual se concede todo o poder do plenário para resolver as questões que a ela são atinentes. E a própria turma tem condições de, por iniciativa do relator de cada caso, definir se irá ou não examinar a questão X, Y ou Z que esteja colocada para ela, ou se ela prefere abrir mão desta prerrogativa e indicar essa questão ao exame do plenário como um todo. Então, isso estava claro. E o tempo todo, a jogada do tapetão ali era, por parte do Fux, tentar levar à anulação. O Barroso chegou com o jogo perdido. Chegou com o jogo perdido e resolveu fazer o que aconteceu uma vez no campeonato de futebol no Rio de Janeiro, que ficou conhecido como o jogo do Senta. E foi um jogo que o Botafogo aplicou uma goleada no Flamengo. O meu amigo Paulo César Guimarães escreveu um livro muito interessante sobre isso. E desarvorados ali, depois daquela derrota, antes de terminar o jogo, aquela derrota consumada, inesperada, chocante, os jogadores do Flamengo sentaram no chão e disseram, não queremos mais jogar bola. E o Barroso fez isso. Irritou profundamente todos os outros ministros. Estava evidente que ele queria protelar o julgamento, que ele queria deixar os outros ministros uma semana a mais sujeitos a pressões, sujeitos a tentativas de interferência, para ver se conseguia reversões que levassem à anulação da decretação de suspensão do Moro. E essa correria que nós mostramos, que vocês mostraram aí, dos juízes para votar, é sinal de que o plenário percebeu. Veja, foram 4 ministros. 4 ministros, e depois de anunciado. É um problema bom para todos. Acho que está vazando algum áudio aqui. Bom, mas não é que a gente gosta de companhia, não tem problema. Veja você, o ministro Ricardo Lewandowski pediu para votar sem que a sessão fosse suspensa. O ministro Dias Toffoli pediu para votar antes que a sessão fosse suspensa. A ministra Carmen Lúcia pediu para votar antes que a sessão fosse suspensa. E a ministra Rosa Weber praticamente brigou no ar com o presidente do tribunal, que queria encerrar, antecipando um pedido de vistas do Marco Aurélio, queria encerrar a sessão. Ela disse, não, eu vou votar, porque eu voto antes, é meu direito votar. Uma cena inacreditável para um tribunal. Veja, um juiz do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil ter que brigar
com o presidente deste tribunal pelo direito de apresentar o seu voto. É inacreditável isso. E depois, em seguida, quando o Barroso resolveu fazer o esperneio dele, que a gente chama de juiz esperneando, né, de espernear contra a derrota que já estava configurada, né, o ministro Gilmar Mendes, até estranhamente, porque ele costuma ser mais agressivo, grosseiro, e de fato, muitas vezes ele tem um comportamento cavalar, né, mas ele estava até muito simpático, muito concessivo, muito gentil, e o Barroso foi provocar, e o Fux se perdeu completamente. Ele é um presidente do Supremo Tribunal Federal que não tem comando sobre seus pares. Ele não tem ascendência. Né? Ele não tem um comportamento que gere confiança na corte.